Eita, estamos mais uma vez ao vivo para a nossa live de hoje do Desafio de Gênesis. Nós vamos ver hoje a queda do homem, falando sobre o tabernáculo. Deixei um slide aqui para a gente falar sobre o tabernáculo, tá? Que na Bíblia diz que o tabernáculo, ele é um processo, aqui diz que seus seguidores, estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo. Maravilha. Aí, o pessoal já está aí. Muito bem, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. E vocês podem usar aqui, tá? O comentário para conversar, ok? Muito bem, então nós vamos falar sobre o tabernáculo cósmico, tá? A Bíblia diz que o tabernáculo, ele é montado de dentro para fora. Todas as coisas de Deus, elas são montadas de dentro para fora. Por isso que elas funcionam tão bem. Elas não são de fora para dentro. E às vezes com uma coisa dentro não tão boa. Não, elas são uma coisa muito boa de dentro para fora. Se expandir de dentro para fora. Deus construiu tudo que ele fez, ele construiu de dentro para fora. E se você pegar lá em 1 Coríntios 13:12, a gente viu isso, ela diz que a gente veio por espelho. Então todos esses quadrados, esses édens, eles saíram da eternidade. Tudo saiu da eternidade, tudo foi criado na eternidade. Lembra que o Éden, né, ele não foi criado, a terra ela não foi criada originalmente para o homem. A gente falou isso na primeira aula, porque Deus não tinha o desejo de criar o homem ainda. Ele criou a terra, mas não tinha ainda o desejo. Ele só começa a ter o desejo de criar o homem no tempo. A gente viu isso na primeira aula. Então Deus, tá, ele desenvolveu um tabernáculo cósmico, essa da figura que você está vendo aí. E esse tabernáculo cósmico, o que é um tabernáculo, tá, gente? Ó, para quem não conhece, o tabernáculo, ele é um retângulo. Esse retângulo imenso que você está vendo aqui na minha tela, que é chamado de átrio, ele está de verdinho, as beiradinhas também são verdinhas. Então ele funciona como uma cerca, tá? Então a última coisa que Deus vai fazer é essa cerca, ok? Então o tabernáculo, ela tem dois quadradinhos ali dentro, separados ali por uma tipo uma parede, sabe? É como se fosse uma tenda, tá? Era uma tenda de 2 cômodos, aonde tinha o lugar santíssimo, ou melhor, o lugar santo, e o último local era o lugar santíssimo. Então ele vem de dentro para fora, ele vem do lugar santíssimo, depois para o lugar santo e por último ele desenvolve o átrio, tá? Esses 2 cômodos aqui em azul, eles são divididos no meio. Só para você pegar que o lugar santíssimo, beleza, estamos aumentando aí o número de pessoas assistindo. Gente, lembra de compartilhar, né? De botar um aviãozinho aí para a gente já ter um número impactante aqui, eu ficar mais motivado. E a gente tem um up aqui já nas primeiras revelações. Vamos começar com revelação então. Vamos lá. Olha só. Todo lugar santíssimo, ele é quadrado. Ok? Coloca isso na sua cabeça. Diga aí, escreva aqui no comentário para mim. Todo lugar santíssimo é quadrado. Número 4 e o quadrado, eles estão relacionados à santidade. Tá? Então, lá no Éden de Lúcifer, você está vendo ali, ele tem um quadrado. É o quadrado mineral, representa o quadrado mineral de pedras, tá? Pedras preciosas. Depois a gente vai ter o Éden de Adão. Ele tem um quadrado também. Tá? Ele tem o quadrado dos 4 rios. Lá em Gênesis 28:14, vemos que tem um rio que sai do Éden para regar o jardim. E esse rio que sai do Éden, ele vai se dividindo em 4 rios, que são Pison, Gion, o Edequel e o Eufrates. O rio Eufrates, tá? São esses 4 rios.
E esses rios, eles simbolizam 4 estágios em nossa caminhada, de Éden até Jerusalém celestial, né? O seu lugar de propósito, né? O nosso propósito é com o reino de Deus, tá? Isso nós vamos falar mais no nosso treinamento de imersão, tá? Onde a gente vai falar amanhã sobre isso, vou explicar um pouquinho mais sobre esse treinamento de imersão, tá? Então anota aí, o 4, tá? Ou o quadrado, simboliza o Santíssimo. O trono de Deus, ele não é santíssimo? O trono de Deus, ele não é santíssimo? E o que nós temos embaixo do trono de Deus? Nós temos 4 querubins, ok? Por isso que a Jerusalém ela é quadrada, porque ela é santíssima, tá? Ela é uma cidade santa, a Nova Jerusalém. Vocês estão entendendo? Coloca aí nos comentários se vocês estão pegando, está tudo ok. E hoje nós vamos falar sobre as pedras que fazem um sacerdote ser totalmente protegido, um homem de Deus. Nós vamos começar lendo, mas antes disso eu quero pedir uma bênção para você que está assistindo aqui essa live comigo. Senhor, eu quero abençoar cada uma dessas pessoas e quero também abençoar as pessoas que virão ainda hoje assistir essa live e também todas as pessoas que vão assistir depois. Que todas essas pessoas recebam da parte do Senhor, a graça do Senhor, que elas recebam o Espírito da revelação. Nessa noite de hoje, está escrito lá no livro do Senhor que sobre os amigos de Daniel propagava um espírito de inteligência. Mas sobre Daniel, o que se disseminava era um espírito de sabedoria. E eu declaro agora em nome de Jesus que cada um aqui, cada pessoa aqui vai receber esse espírito que se propagava em Daniel, um espírito de excelência, de sabedoria, de entendimento. Ok? Então, gente, muita coisa vai ser desenvolvida hoje. Vamos chamar mais gente. Que maravilha, já estamos com 5 pessoas. Que beleza, muito bem. Porque nós estamos só preparando o cenário, porque amanhã vai ser extraordinário. Se você já está bugando com essas primeiras aulas, se prepara, porque amanhã vem a grande revelação. Nós vamos ter uma grande revelação no dia de amanhã, porque tudo isso que eu estou te contando aqui, eu podia muito facilmente te contar em 5 minutos. Só que não ia ter a base. A gente está construindo uma base para você entender. Porque se eu te contasse o que eu vou te contar amanhã em 5 minutos, você não iria entender. Então é necessário essa construção. Então já marca aí. Amanhã nós vamos começar mais cedo. Nós vamos começar às 20h30. Amanhã já marca aí. Transfere tudo que você tem amanhã, porque amanhã vai ser revelação pura de como você pode mudar a sua vida definitivamente com a Bíblia, com as escrituras da Bíblia, tá ok? Vai ser revelação pura. Eu vou trazer 32 princípios que existem no Gênesis, 32 princípios capazes de mudar a vida de qualquer pessoa. São princípios de Deus que Ele fez para mudar a sua vida e também mudar a vida das pessoas que você ainda não trouxe. Então traz as pessoas para cá, porque essas pessoas precisam fazer parte dessa transformação que você vai fazer parte também. Eu não vou falar todos aqui no desafio, tá? Eu vou falar alguns hoje. Hoje eu vou falar alguns e amanhã eu vou falar mais outros, tá? Esses princípios, eles vão te proporcionar sucesso em todas as áreas da vida. É algo muito poderoso, tá? Então vamos ler aqui Ezequiel 28:13 para a gente começar o nosso trabalho de hoje. Ezequiel 28:13. E presta atenção na leitura, tá? Pega lá, se você puder abrir a sua Bíblia, lê direto na Bíblia para fazer as marcações que eu vou trazer aqui para você. Estivesse no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura. Nós estamos falando da cobertura que Deus dava
aos sacerdotes que faziam eles pessoas de Deus. Era como se eles fossem o próprio Deus na terra, representante de Deus, como se fosse o próprio Deus. Tá? Então essa cobertura ela era de sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Aqui tem um código, não sei se você pegou ainda, mas eu vou revelar para você já já. Os bons entendidos já entenderam. Em ti se faziam os seus tambores e os teus pífaros no dia em que fosse criado foram preparados. Então ele tinha uma cobertura de pedras preciosas, ok? O que significa isso? O que significa essa cobertura de pedras preciosas? Era um peitoral, ok? Um peitoral que os sacerdotes, aqui na imagem tem esse peitoral, tá? Era um peitoral com 4 ordens. 4 ordens e 3 pedras preciosas cada ordem. Esse peitoral é uma cobertura, ok? Que Deus dava por meio dessas pedras preciosas. Deus dá essa cobertura de pedras preciosas aos sacerdotes, ok? Os sacerdotes. E o que isso mostra? Se Lúcifer ele tinha um peitoral de sacerdote, o que era Lúcifer? Lúcifer era um ministro de louvor? Era um ministro de louvor? Não, ele era um sacerdote dos demais anjos. Eita, isso aí você nunca tinha visto falar, né? Lúcifer, ele era um sacerdote dos demais anjos, por isso que ele tinha um peitoral de pedras preciosas. E está escrito lá, toda pedra preciosa era a sua cobertura. Está lá em verdinho, tá vendo? Ó? De toda pedra preciosa era a tua cobertura. E quantas são toda? Essa é a pergunta que eu faço para você. Quantas são todas? Ali está escrito 12 pedras, ok, mas vamos ver isso na Bíblia? Vamos abrir lá em Apocalipse 21, 19. Abra lá em Apocalipse 21, 19. Vamos fundamentar, né? Mike não está inventando nada. Tudo fundamentado na Bíblia. O Apocalipse 21, 29, ou melhor, 21, 19 e 20, ele vai dizer assim: e os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo zafira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto era sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo era crisópraso, e o 11º jacinto, e o 12º era ametista. Então, se você contar, então toda pedra são 12, ok? São 12. Então, nós vamos voltar aqui para aquele nosso slide anterior para a gente entender melhor isso aqui, ok? Aqui. Então, são 12 pedras. Mas se a gente contar nas pedras que estão mencionadas, a gente vai ver 9 pedras, tá? A gente vai ver 9 pedras. No texto anterior, tá? No texto anterior, lá, de Ezequiel 28:13, ele vai falar 9 pedras, ok? E aqui a gente vê 12 pedras. Porque o ouro, ele não é uma pedra. O ouro é um metal. De toda pedra preciosa. Toda pedra preciosa. Então aqui o Apocalipse ele está igual lá em Ezequiel 28:13. Todas são 12. Aliás, lá em Ezequiel nós temos 9 pedras preciosas. Isso indica que estão faltando 3 pedras preciosas. E nós temos o ouro. Mas o ouro não é pedra. O ouro é um metal. E aí você vai descobrir uma coisa. Ninguém pode ser Deus sem ter o ouro.
E o ouro é o maior símbolo da divindade na Bíblia. O ouro é o maior símbolo de divindade da Bíblia. Se alguém quer ser Deus, essa pessoa precisa ter o quê? Ela precisa ter ouro. Comenta aí, crente. Comenta aqui nos comentários para a gente dar uma engajada aqui no Instagram. Ver se o Instagram vai entregar isso para mais gente. E também manda o aviãozinho, chama lá o seu amigo, o seu colega, para conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, para a gente fazer um trabalho maior aqui, mais transformador. Temos que ter mais gente aí, pessoal. Chama, tô vendo pouca gente aqui. Vamos lá, vamos chegar a 10 pessoas aqui. Se chegar a 10 pessoas, eu vou trazer mais revelações do que eu tinha programado para você. Eu programei aqui, se nós chegarmos a 10, eu vou... E uma revelação, às vezes, pode mudar completamente a sua vida. E cabe a você receber essa revelação ou não, chamando mais gente para participar. Quero ver 10 pessoas aqui na nossa live hoje, tá? Quando chegar a 10 ali, a gente bateu essa meta e aí eu vou passar uma revelação exclusiva para você. Gente, aqui, ó. O que é isso aqui? Isso é um peitoral. Ele é um peitoral. Lúcifer, ele era um sacerdote. E todo sacerdote, ele tem um peitoral. Ok? Todo sacerdote, ele tem um peitoral. E o ouro, ele é o maior símbolo de divindade da Bíblia. Tá? Se alguém quer ser Deus, essa pessoa precisa ter ouro. Mas todo mundo que tem muito ouro se sente um Deus. Não é verdade? Pessoa que tem muito ouro, uma pessoa muito rica, parece que é Deus, né? Parece que manda na terra. O que é o poder na mão dos homens, né? Como ele corrompe. Muito poder. Agora olha que interessante, olha que interessante. Vamos falar um pouquinho mais sobre o ouro. Vamos falar um pouquinho mais sobre o ouro. Quando os filhos de Israel saíram do Egito, a Bíblia diz que eles levaram todo o ouro do Egito. Todo o ouro do Egito foram levados com eles, tá? E o que Deus mandou fazer com esse ouro? Escreve aqui para mim no comentário. O que Deus mandou os filhos de Israel fazer com esse ouro? Ele mandou fazer nada. Não mandou fazer nada com esse ouro, ok? E o que eles fizeram? O que eles fizeram com todo esse ouro? Eles fizeram... Opa, aqui eu compartilhei errado. Não, essa aqui não, essa aqui é outra. O do bezerro é essa aqui, ó. Vocês não me falam nada? Tá aqui, ó. Parecida, né? A cor é parecida. Bem, então... Por que eles fizeram um bezerro? Me conta aí, gente. A troco de que eles fizeram um bezerro? Alguém sabe por quê? É o seguinte. Me pergunta por quê, gente. Me pergunta aí por que era um bezerro. O que Deus mandou os filhos de Israel fazer com ouro. Ah, entendi. Ele tá aqui, parece aqui na... Entendi. Pedis para participar. Fernanda, já te chamo para participar então. Obrigado, Carla. Então a Carla perguntou, tá? A Carla perguntou aqui, ó. O que Deus, né? Por que eles fizeram um bezerro? É o seguinte. Toda vez que você tiver ouro nas suas mãos e esse ouro não tiver um propósito definido, esse ouro vai virar um bezerro. Então, dinheiro nas nossas mãos, sem um propósito, vira bezerro. Ok? Todo dinheiro nas nossas mãos que não tem um propósito, o ouro que a gente tem na nossa mão, se não tem propósito, ele é direcionado para uma coisa totalmente fora de sentido, como um bezerro. Tá? Isso é um princípio, tá, gente? Por que eles fizeram um bezerro de ouro? Eles passaram 400 anos no Egito, escutando Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e que esse Deus, ele era o Deus mais poderoso de todos, ok? E ali no Egito tinha o touro do alado.
E o touro do alado, ele era o touro mais poderoso de todos. Então eles criaram uma crença, tá? Eles acreditavam de verdade que o Deus de Abraão, que o Deus de Isaac e que o Deus de Jacó tinha uma cara de bezerro. E aí eles fizeram esse bezerro de ouro, ok? Eles fizeram com a essência certa, porque Deus, o ouro representa a divindade. Porque ouro realmente representa a divindade. O ouro é Deus. A imagem é que estava errada. Porque eles ainda não conheciam Gênesis, eles não tinham ainda o Gênesis, né? Que diz que o homem era feito à imagem e semelhança de Deus. Então, eles fizeram com a essência correta. Eles fizeram com a essência correta, mas com a imagem errada. Então, o que Deus mandou Moisés fazer? Alguém sabe o que Deus mandou Moisés fazer? Bem, Deus mandou o seguinte: Moisés, destrói todo esse bezerro, ok? Faz dele pó, joga esse pó na água e dá para o povo todo beber. E assim foi feito, tá? O que Deus estava dizendo para eles? Deus estava dizendo assim para eles assim, ó: eu tenho a sua cara, não é a cara de um bezerro, não, eu tenho a sua cara. E no futuro eu vou morar dentro de você. Aleluia! Glória a Deus. A essência estava certa, ó glória. Olha aqui, a essência estava certa. Gente, não repara não, tá? Se você não é crente, você não entende esse mistério. Vamos lá para Êxodo 39. Êxodo 39.8. Vamos abrir aqui na tela. O Êxodo 38.8. Aqui está. Tá, vamos falar um pouquinho mais sobre o peitoral. O peitoral, verso 8, tá? Ele era uma obra-prima, tal como o éfode, feito do mais fino linho, em ouro, azul, púrpura e vermelho. Era uma peça quadrada de 23 centímetros de lado, dobrada em duas partes. Havia nela 4 fileiras de pedras preciosas. A primeira fileira tinha um rubi, um topázio e um berilo. A segunda, uma esmeralda, uma safira e um diamante. A terceira era uma opala, uma ágata e uma ametista. E a quarta, um topázio, um ônix e um jaspe. Ninguém, mas ninguém mesmo, pode ser um sacerdote se não tiver um peitoral desse de pedras preciosas. Mas todo aquele que tem um peitoral de pedras preciosas, ele é um sacerdote. Vou repetir, ninguém pode ser sacerdote se não tiver um peitoral desse. Mas todo aquele que tem um peitoral, ele é um sacerdote. Agora, para você ver, peitoral de pedras preciosas de Lúcifer, elas faltavam 3 pedras, elas tinham 9 pedras, ok? Quais eram essas pedras? Que ele foi lá e substituiu pelo ouro, né? Ô Mike, mas como que você sabe que ele substituiu? Ah, a visão profética. Não, eu tô brincando. Depois eu explico mais o que é a visão profética, como que a gente aplica a visão profética na Bíblia para chegar a conclusões e desenvolvimentos mais profundos. Mas está lá escrito, gente, a gente leu isso, Deus disse, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura. E a gente conta ali e está faltando. E tem ouro no lugar. Não foi Deus que colocou esse ouro, foi o Lúcifer que colocou esse ouro, ok? Foi Lúcifer que colocou esse ouro lá. Então, quando Deus nos deu os textos, né, ele deduziu que nós fôssemos pensar, que nós... Bem, eu não vou falar isso, eu vou falar isso que muita gente não vai gostar,
Mas então, olha só. As três pedras que estão faltando ali são as pedras da terceira ordem. Deixa eu compartilhar aqui com você para você ver essas pedras que estão faltando. São essas pedras aqui que estão faltando. Aqui. Jacinto, as três pedras que estão faltando, tá? Jacinto, ágata e ametista. Tá? Ele abriu mão, Lúcifer abriu mão dessas três pedras que eram consideradas pedras mais simples. O jacinto, a ágata e a ametista. O jacinto, ele simboliza a cobertura de Deus em qual área? Quero ver se você é bom de Bíblia. O jacinto, ele simboliza a cobertura de Deus na mansidão. Na mansidão, anota aí. A ágata é a simplicidade, ok? E a ametista, tá? Ela significa humildade. Humildade. Maravilha? Então, esses são os três motivos pelos quais Lúcifer caiu. Ele se rebelou. Ele não era um anjo perfeito. Ele se rebelou quando ele perdeu essas pedras. E quando que ele abriu mão dessas pedras? Ele perdeu essas pedras quando Deus potencializou nele o desejo de ser Deus. Deus foi lá e plantou uma sementinha no Lúcifer, só que Deus não podia fazer nada contra ele. Já vou explicar para você. Mas então o que Deus fez? Ele fez Satanás acreditar que haveria uma possibilidade de ele ser Deus. E quando Lúcifer acreditou nessa possibilidade, ele abriu mão dessa cobertura de Deus e substituiu pelo ouro. E só aí, quando ele abriu mão dessas três pedras, que agora ele não era mais impenetrável, ele não estava mais lacrado, é que Deus pode intervir contra ele. E aí você me pergunta por quê? Mas por que, Mike? Me pergunta aí. Por que agora Deus pode intervir contra Satanás e antes ele não poderia? Quem sabe me responder isso aí? Pergunta difícil, hein? Assim, ó, Deus não podia fazer nada, mas nada, enquanto ele tivesse a cobertura de Deus. Somente ao perder essas pedras é que Deus pode intervir contra ele. E aí eu quero que você me pergunte por quê. Mas por que agora Deus... Era assim, ó, é o seguinte, tá? É como se Deus, quando ele tá com as 12 pedras, é como se Deus agisse contra ele mesmo, tá? E Deus jamais vai agir contra ele mesmo. Fica incoerente, né? Deus contra Deus. Deus nunca vai ser contra Deus. Então, quando Lúcifer ele perde essas pedras, então não é mais Deus contra Deus, é Deus contra Lúcifer. Mas enquanto ele tinha as pedras, ele não podia tocar no Lúcifer. Não podia tocar no Lúcifer. Abra lá em Ezequiel 28:13. Ezequiel 28:13. No 13, no verso 13, estava escrito assim: estivesse no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, 9, e ouro. Estão faltando 3, ok? Em ti fazia os seus tambores e seus pífaros no dia em que fossem preparados. Tu era querubim, ungido para cobrir, e estabeleci no Monte Santo. Vocês estão acompanhando aí na tela?
Tu eras querubim, ungido para cobrir e te estabeleci. No monte santo de Deus estava, no meio das pedras afoguentavas andava. Então Lúcifer, ele andava sobre as pedras de fogo, debaixo dos querubins, ok? Debaixo do trono. Vamos entender isso hoje de uma forma muito clara, tá? Perfeito eram os teus caminhos, olha só, ele era perfeito, desde o dia que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Tá vendo? Tinha iniquidade nele. Na multidão do teu comércio, encheram o teu interior de violência. Ó, aqui tá dizendo que ele perdeu a mansidão. Encheram o teu interior de violência. Perdeu a mansidão, gente. O teu interior de violência perdeu a mansidão. Perdeu a mansidão. Ele perdeu a mansidão. E o texto continua. E pecastes, por isso lancei profano no monte de Deus. E te fiz perecer, ó querubim, cobridor do meio das pedras afogueadas. Aqui, ó, te fiz perecer, mas não te achei, te lancei. Ele não pode mais ir neste lugar onde antes ele podia ir. Ele não pode mais ali agora onde estão os querubins, andando sobre as pedras afogueadas, ok? Então ele fica entre o céu de Deus e o nosso. Ele vai ser lançado para o segundo céu. Não foi lançado ainda para a terra. Nós vamos entender isso, tá? Nós vamos entender isso aí. Ele é lançado para o céu celestial, para o segundo céu. Maravilha? Nas regiões celestiais, mas nas trevas. Ele fica rodeando a terra. Ele fica rodeando a terra, mas ele volta para a escuridão, que é o seu lugar. O lugar de Lúcifer é a escuridão. Ele não pode mais ir para debaixo do trono de Deus, tá? Lá nas pedras de fogo. E ele não pode vir para a terra, porque Deus deu a terra aos seus filhos, os filhos dos homens, ok? Então, ele para vir na terra, ele precisa de um corpo. Qualquer espírito para interagir na terra, para se fazer legal, porque se algum espírito interagir na terra sem um corpo, ele se torna ilegal. Por isso que lá em Gênesis, ele precisou do corpo da serpente para falar com a Eva. Tá? Todo espírito, aquilo ali foi uma sessão espírita, né? Então assim, ó, todo espírito para interagir na terra precisa incorporar em alguém, numa pessoa, num animal, ok? E continuando a leitura aqui no 17, elevou o teu coração por causa da tua formosura. Olha o que ele perdeu aqui. Aqui ele perde a simplicidade. Quem tá pegando? Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. E aqui ele perde a humildade. Uau! Ou seja, as 3 pedras que significam os 3 motivos pelos quais ele caiu. Vocês estão entendendo? Quais são? Mansidão, simplicidade e humildade. Ele caiu por essas 3 pedras. Gente, comenta aí alguma coisa. Bora, fala alguma coisa aí. Chama o seu amigo aí para vir para a nossa live. Se nós tivermos 10 pessoas, tá? Eu vou falar uma coisa incrível hoje aqui. Vamos lá, gente. Vamos bater essas 10 pessoas aí para eu te dar uma revelação em cima disso aqui. Bora? Vamos pegar o aviãozinho, todo mundo agora, nesse minuto. E vamos chamar o pessoal, que eu não estou vendo o pessoal aqui. Bora chamar lá aqueles amigos da sua lista. Ó, quanta gente aqui dá para você chamar. Opa! Eu mesmo estou chamando um monte de gente aqui. Cadê esse pessoal, gente, que não está aqui na nossa live? Não pode, tem que estar aqui. É muito conteúdo, não dá para perder um conteúdo desse. Vamos lá, chama. Vamos chamar, galera. Vamos chamar esse povo. Povo de Deus. Não se pode perder um conteúdo desse aqui. Não é sempre que a gente disponibiliza um conteúdo desse aqui. E aproveite para assistir enquanto isso aqui fica disponível, tá? Porque logo vai ser tirado tudo do ar.
Ok, maravilha, 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 maravilha. Bora, gente, vamos lá compartilhar. Eu estou envolto aqui, envolto da revelação do Espírito Santo. E eu quero te revelar uma coisa poderosa agora. Só que eu preciso que a gente chegue em 5 pessoas para eu te revelar isso. A gente tá com 4, precisamos só de mais uma pessoa. Vamos lá, gente, falta só mais uma pessoa. Vamos lá, gente, aviãozinho, vamos chamar mais gente. 5 pessoas, eu faço uma revelação aqui para você. Se você quer, senão eu vou pular essa revelação. É uma revelação impactante, que vai te ter uma outra visão. Mas a gente precisa de mais uma pessoa aqui nessa live. Mais uma pessoa, gente. Vai lá, faz um esforçozinho que vale a pena a gente ter 5 pessoas aqui na nossa live. Eu vou trazer uma revelação para você. Vamos lá, gente. Manda um aviãozinho aí para a gente bater essa meta de 5 pessoas. E aí nós vamos ter uma revelação incrível na noite de hoje. A noite de hoje vai ficar mais gostosa com essa revelação. Você vai dormir com a cobertura do Espírito Santo, tá? Vamos chegar nessa de 5 e aí depois eu vou revelar numa de 10, tá? Vai chamando aí o pessoal. Vai chamando aí o pessoal. Enquanto isso, nós vamos fazer uma comparação aqui com Jesus. Vamos pegar Jesus, o comportamento de Jesus. Quando você pensa na figura de Jesus, você pensa em alguém diferente de uma pessoa simples? Jesus era uma pessoa simples. Na verdade, uma pessoa muito simples. E ele diz: aprende de mim, que sou manso e humilde. Olha só, as 3 coisas por quais Lúcifer foi expulso: mansidão, simplicidade e humildade. Ele era humilde, ele era manso e era simples, tá? Então aprenda comigo, que eu tenho todas as pedras. Não aprenda com o anjo caído, aquele que perdeu as pedras e foi expulso. O que Lúcifer fez para ser Deus? Ele pegou o ouro. E o que Jesus fez para ser glorificado no céu? Jesus, para ser glorificado no céu, ele abriu mão do ouro. Olha só a diferença de um para o outro. Um queria o ouro, o outro abriu mão do ouro para ser glorificado. Ele abriu mão da sua divindade. Jesus abriu mão da sua divindade. O que Lúcifer quis tomar, Jesus entregou. Pega aqui o ouro. E adivinha por quê? Ele diz: eu não sou porque eu tenho. Eu tenho porque eu sou. Que maravilha, glória a Deus. Glória a Jesus, eu sou, né? Eu sou. Seguinte agora, você vai pegar uma folha de papel. É necessário que você pegue essa folha de papel, porque nós chegamos a 5 pessoas e eu vou revelar a coisa importante que eu falei que ia revelar para você. Saiba que só nos primeiros 11 capítulos de Gênesis, nós temos 32 códigos impactantes de transformação pessoal, de prosperidade. E eu vou passar aqui agora um código. Então pega uma folha de papel, e vamos fazer as anotações que nós vamos desenvolver durante esse desafio, porque tenho um monte de códigos para você e eu quero passar um código muito poderoso para você agora. Pega lá uma folha de papel. Esses princípios, eles são ocultos. A princípio, uma pessoa que lê não o pega, o leigo não vai pegar jamais. E eles são capazes de mudar a vida de qualquer pessoa que assim o entenderem. E eu estou falando aqui de todas as áreas da vida. Estou falando de todas as áreas da vida. Eu estou falando de uma vida ministerial, de uma vida afetiva, de uma vida financeira, de uma vida profissional. Tudo pode ser mudado com esse princípio, ok? Ok? Então essa é uma mudança na sua vida, uma mudança de 100%. Aliás, ela não é de 100%, ela é de 1 para 100. Isso significa, representa 10.000%. É uma mudança exponencial, ok? Então são
32 códigos em Gênesis muito poderosos. E eu vou passar agora o primeiro para você. Pega essa folha de papel e risca ela bem no meio, como eu vou te mostrar aqui no meu ativo, na sua tela. É o seguinte, você vai botar o Gênesis 1 e o Gênesis 2. No Gênesis 1 você vai botar embaixo da folha o mundo da criação. O mundo da criação. E embaixo do Gênesis 2, 1.2, ou melhor, do capítulo 2, você vai botar o mundo da formação. Nós temos o Gênesis do capítulo 1 e o Gênesis do capítulo 2, o mundo da criação e o mundo da formação. Então eu vou passar aqui o primeiro código, tá? O primeiro código que vai fazer você, que muito provavelmente possa ter dado em alguma área da vida, você vai agora começar a dar certo. Às vezes a gente fala assim, não, eu vou comprar um carro e dá errado. Aí eu vou abrir uma empresa de tal coisa e dá errado. Eu vou construir uma coisa e não dá certo. Isso aqui pode fazer todos os seus projetos que fracassarem ou que fracassaram darem certo a partir de agora. Então o primeiro princípio, ele está lá em Gênesis 2, do 1 ao 3. Vamos prestar atenção na leitura, porque eles resumem o capítulo 1 e o capítulo 2 inteiro. Tá? Então presta bastante atenção nessa leitura. Eu vou compartilhar aqui na tela com você para a gente ler junto e para a gente fazer o trabalho conjuntamente. Assim, os céus... Então, olha só, gente, presta atenção que esses 3 capítulos, você vai ter a condensação do capítulo 1 inteiro e do capítulo 2 inteiro de Gênesis, só nesses 3 capítulos. Pega o papel, pega aí o papel para você anotar o primeiro código agora que eu vou passar para você, que estão aqui em Gênesis e que vão mudar a sua vida definitivamente. Muitas pessoas, elas se acham fracassadas, acham que não vão ter sucesso na vida, que não vão realizar os seus sonhos. E por que isso acontece? Por que as pessoas acham isso? Porque essas pessoas, elas trazem a culpa para elas. Mas a culpa não é delas, a culpa não é sua. É só você aplicar o princípio, ok, que Deus fez para você na Bíblia, que você vai ter sucesso, que é você crescer, que é você prosperar. Algumas vezes, tá, vou falar para você, eu já estive no fundo do poço e eu saí de situações como um fênix, sabe, que vai ressurgindo do nada, porque eu aplico o que eu aprendi na Bíblia e eu vou passar para você agora, vou passar para você. Mas antes de eu ler, vamos chamar mais uma pessoa para fazer esse treinamento aqui com a gente, para a gente ter essa visão, porque é uma transformação. Chama mais uma pessoa antes de eu passar para você, para o povo vir para essa live, gente. Bora chamar, vamos lá, chama que nós vamos agora passar o primeiro código. É importante que a pessoa, ela tenha esse primeiro código. Vamos lá, vamos chamar, gente, chama lá, ok? Então, vamos ler o primeiro verso. Vamos ver o primeiro verso. Seguinte, primeiro verso, maravilha. É assim: os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feita. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então eu quero que você sublinhe essas duas últimas palavrinhas. Criara e fizera. E nós vamos botar lá na sua folha. Você vai pegar lá a sua folha que a gente recomendou que você pegasse agora. E você vai escrever no mundo da criação, criara igual criar. E no mundo da formação, que ele falou ali, fizera, você vai botar fazer. Ok? De toda a sua obra que Deus criara e fizera. Ok?
Gente, são muitos códigos, são 32 códigos de Gênesis. Só nos 11 primeiros capítulos são 32 códigos de transformação pessoal. Então, olha só. O primeiro código é o seguinte. O primeiro código dos 32, anota aí. Você nunca deve fazer nada na sua vida sem antes você projetar. Vou falar de novo. Você nunca deve fazer nada na sua vida sem antes você projetar aquilo. Deus, antes de fazer qualquer coisa, ele projetou, ele criou. Tá? Criar é planejar, é arquitetar, é desenvolver planos, é fazer planejamento. Então, Deus, antes de fazer qualquer coisa, ele planejou. No Gênesis capítulo 1, é design thinking, gente. Ali é o mapa, é o esquema, é colocar no papel, é criar, é projetar. Pode parecer bobo, pode parecer simples, mas isso vai te levar do fracasso ao sucesso. Às vezes as coisas são simples, mas a gente não dá valor para as coisas simples, e as coisas simples são mais poderosas e inevitáveis que fazem a gente ter sucesso. Agora sim, estou gostando de ver 5 pessoas aí, vou revelando mais então, olha só. Anota aí, coloca no papel, coloca na tela do seu celular, no Word, na sua agenda eletrônica, no seu bloco de notas, coloca onde você quiser, mas você tem que ter um esboço, você tem que ter um projeto. Aí, principalmente o pessoal que faz mentoria comigo sabe, né, que eu enfatizo muito isso, coloca no papel, seja detalhista, a gente faz estruturas fantásticas e essas pessoas elas atingem tudo que elas planejaram comigo. Porque existe uma estrutura, é o seguinte, gente, é o seguinte. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu quero viajar, coloca no papel. Eu quero comprar um carro, coloca no papel. Quando você desenha, a sua mente consegue ver aquilo, ok? E também a sua mente, ao ver isso, o mundo espiritual, ele começa a desenvolver essas coisas para você. Tudo que tem na Terra é uma cópia de uma coisa que foi criada no mundo espiritual. O mundo espiritual ele desenvolveu e aquilo foi desenvolvido na Terra. É como se você desse um start, tá? Para que os seus desejos, as suas metas e os seus sonhos se realizassem aqui na Terra. E quando você vai executar aquilo que você deu o start, aquilo já está pronto. Então, isso que você quer na sua vida não é mais desenvolvido pela força do seu braço, pelo suor do seu trabalho, pelo seu esforço. Não, porque quando você coloca no papel e você enxerga aquilo e você declara, e quando você declara, o que acontece quando você declara? Vou falar de novo aqui, tá? Tudo aquilo que você quer na sua vida, você vai colocar no papel. Se você consegue enxergar, o papel gera clareza, tá? Tudo aquilo que você enxerga, você declara. E tudo aquilo que você declara, acontece. Quando isso começar a acontecer, você vai ver que as coisas vão acontecer não mais pela força do seu braço, mas por um princípio da palavra de Deus, que é infalível. Não falha, ele é infalível esse princípio. Quem tá pegando aí, comenta aqui no Instagram. Para que eu peço para comentar aqui no Instagram? Porque o Instagram ele começa a ver com comentários que eu sou uma pessoa mais relevante. E se eu sou uma pessoa mais relevante, ele vai entregar esse material para mais gente. E você também pode me ajudar nisso. É só você, depois da live, você pode fazer o mesmo papel que o Instagram. Você pode compartilhar isso nos grupos de WhatsApp. Você pode pegar esse link e joga lá. Porque quanto mais pessoas virem essa live lá dentro do algoritmo do Instagram, ele vai entregar isso para mais pessoas. É isso que o Instagram ele vê, porque ele vai te dando prioridade, ele vai te levando em consideração de acordo com os comentários, com as visualizações, quantas pessoas tem na live.
tá? Então eu quero entregar para muitas pessoas, muito conteúdo de qualidade. Então, gente, esse é o primeiro código, tá? Então, assim, anota aí na sua folha o código que eu vou passar hoje, vou passar outros, tá? Vou passar outros códigos para você. O primeiro você vai criar e depois você vai fazer. Anota isso aí. De modo que ao colocar no papel, você possa declarar isso. E essa declaração, ela gera assertividade, ela gera clareza, ela ativa os teus valores, sabe? Ocorre uma química mental aqui, gera serotonina, dopamina, e não é só isso que é importante. O mais importante de tudo isso é que além de você ir na direção de onde você quer, ao declarar, o mundo espiritual começa a agir em prol dessa realização. E muitas vezes você não vai precisar agir pela força do seu braço, pelo esforço sobre-humano, apenas com uma conexão com o espiritual e aquilo lhe é concedido. É como se o espiritual começasse a trabalhar em prol de você, das suas realizações. Isso é profundo, é transformador, é bíblico, tá? Princípio bíblico, isso não é para iniciante, até porque o iniciante não consegue pegar metade das coisas que eu estou falando aqui. Isso é para você, uma pessoa inteligente, um líder. Tá? O meu trabalho não é para leigo, eu trabalho com líderes, né? que gerenciam, que dominam, que coordenam outras pessoas. Então isso aqui é um trabalho de liderança, de realização. Tá? Então muita gente fala assim para mim, ô Mike, mas eu não acredito no mundo invisível. Ah, como assim? Não acredito no mundo invisível? E aí eu chego e falo assim pro cara, então para de respirar para ver se tu não vai acreditar no mundo invisível, porque o ar a gente não vê, né? E ele é verdade. Então não é porque você não entende de uma coisa ou que você não veja essa coisa que ela não existe. Por exemplo, a eletricidade. A eletricidade a gente não vê, né? Mas coloca o dedo ali na tomada para te ver se ela não existe. Você vai ver uma coisa só. Então não seja igual a um Santo Tomé, criatura de pouca fé. Cadê a sua fé? Estou falando aqui de fé. Um dos elementos mais poderosos da realização. Então presta atenção. Primeiro você cria, não só mentalmente, mas faz um esboço disso, faz uma coisa no papel, usa algumas ferramentas tecnológicas, visualiza aquilo, depois você declara. Ao declarar isso, o mundo espiritual começa a atuar em prol dessa realização. Você precisa ter o apoio do mundo espiritual. Sem o mundo espiritual você não faz mais nada na vida. Pelo contrário, vai ter Lúcifer ali querendo acabar com tudo que você planeja, com a procrastinação e um monte de outros vícios e tudo mais. Então é o seguinte, gente. No verso 3 está escrito assim, e abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Tem outros códigos aqui? Tem, mas eu quero pegar esse. Tá? Poderia falar de desfrute aqui? Poderia. Mas eu quero falar aqui desse. Você precisa transbordar. E para você transbordar, você precisa criar as coisas e aí você vai fazer. Mas primeiro, Deus fez isso, por que você... Deus que é Deus fez isso, como que você não vai fazer? Meu Deus do céu! No original, esse verso, em hebraico, tá assim, ó. Deus, no original em hebraico, tá assim, ó. Que Deus criou para fazer. Não é que Deus criara e fizera, como foi a nossa tradução. No original tá assim, ó. Que Deus criou para fazer. É importante a gente conhecer um pouquinho de hebraico, né? Ver o original, porque às vezes é um detalhezinho, eu passo muitos detalhezinhos que às vezes é uma vírgula, às vezes é um ponto, é uma palavrinha que muda todo o significado da coisa. Quem faz os meus treinamentos, as minhas imersões, sabe muito bem disso, tá? Então isso é simples, gente, é tão simples que Deus, né, sendo quem Ele é, precisou fazer. Imagina você, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês. 99% das pessoas não fazem isso, elas queimam essa etapa. E é por isso que elas não conseguem nada na vida. Porque elas ficam colocando a culpa em terceiros. Colocando a culpa em terceiro.
Então, este criar e fazer vai fazer você sair do nada. Como assim? Você precisa sair da mente, no qual às vezes você está preso, e ir para um papel e começar a dar forma para aquele pensamento, sabe? Vai materializando. Aí depois você vai declarando e aí as coisas vão acontecendo. A gente não fez oração, né? Vamos fazer a nossa oração então. Senhor, pela nossa generosidade seja atraído o reino, o seu reino seja atraído para a terra, e vindo o seu reino, que a tua vontade seja feita aqui do mesmo modo que ela é feita nos mais altos dos céus. Antecipe, Senhor, as suas bênçãos, porque o Senhor é um antecipador de bênçãos. E o que nós deveríamos colher daqui 10, 20 anos, que nós possamos colher agora, que nós possamos colher hoje, porque assim é a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, perdoai as nossas ofensas e as nossas dívidas, meu Pai eterno, e dai-nos um coração humilde, e que possamos ser simples e mansos, e que possamos perdoar aqueles que nos devem, como também aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis cair em qualquer tipo de tentação, e antes nos livre, Senhor, de todo o mal que há nessa terra. Revele a sua palavra, que é desenvolvida através do Espírito. A sua palavra é o Espírito, é vida. E nós queremos, Senhor, nessa noite de hoje, perceber esse Espírito, para que possamos ser cheios da vida do Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Eita, glória a Deus, está feita a nossa oração de hoje. Abra lá em João. Agora lá em João 1.3. Vou botar um pouquinho de bateria aqui, que eu tô sem bateria. Deixa eu botar uma carguinha aqui. E aí, Luiz? Fala, meu querido. Temos que marcar o nosso encontro da mentoria, hein? Amém, Fernanda. Amém. Maravilha. Vamos abrir lá em João 1.3. Quero que você abra agora lá em João 1.3. João 1.3. Vou compartilhar aqui na tela com você. João 1.3. Não é esse aqui? Peraí. É verdade. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. João 1.3. Cadê o João 1.3? Tá aqui. Opa, vamos sim, maravilha. Então, em João 1.3 diz assim: todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existia teria sido feito. Vamos repetir comigo, gente. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Por intermédio dele, todas as coisas foram feitas. E sem ele, nada do que existe seria sido feito. Nada do que existe teria sido feito. Poderoso isso, né? Então todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Nada do que existe teria sido feito. Inclusive o nada. Para Deus criar a terra do nada, antes ele teve que criar o nada. Não é verdade? Maravilha, hein? Gente, vamos chamar mais gente aí, vamos compartilhar. Vamos chamar aí mais pessoas aí para fazerem parte do nosso treinamento de hoje, tá? Antes de existir o nada, Deus era tudo. Vou provar para vocês que antes de existir o nada, Deus era tudo. Como assim, Mike? Como que antes de existir o nada, Deus era tudo? É o seguinte. Escreva aí nos comentários. Antes
de existir o nada, Deus era tudo. O Luiz está falando aqui, mentoria muito boa. Tem que voltar a pegar aquele pique lá, senão a peteca dá uma esfriada. Podemos deixar o negócio baixar. Temos que estar sempre em cima para o negócio fluir e ser desenvolvido. Seja bem-vinda, Liana. Maravilha. Então é o seguinte, ó. Antes de existir o nada, Deus era tudo. Escreve aí nos comentários. Antes de existir o nada, Deus era tudo. Então, como é que Deus fez para existir o nada? Quem consegue me responder essa? Ó, como é que Deus faz para existir o nada? É o seguinte, como é que ocorre? Deus faz o seguinte, ó. Olha que interessante. Ele saiu do leste. Muito bom, Fernanda. Antes de existir o nada, Deus era tudo. Deus, ele saiu do leste, ele saiu do oeste e ele saiu do sul, tá? Os judeus chamam isso de Tizum. Não consigo pronunciar direito, mas está escrito aqui na tela, tá? Tizum. E a teologia chama isso de contração e expansão de Deus. E a Bíblia mostra que Deus habita no norte, ok? Deus habita no norte. E por que no norte, Mike? Porque se você pegar uma bússola, tá? A bússola ela sempre vai apontar o norte para cima, ok? O norte vai estar sempre apontado para cima. E Deus ele vai estar sempre no ponto mais alto. Deus vai estar sempre no ponto mais alto. E quando Deus ele se concentra no norte, e ele sai do sul, ele sai do oeste, ele sai do leste, ele cria um vazio nessas regiões. E ao criar um vazio nessas regiões, o que ocorre? Ó, vai criar um vazio aqui nessas regiões, correto? E ao criar esse vazio, né, ao se concentrar lá no norte, Deus vai lá para cima e se concentra lá no norte, no mais alto das localizações possíveis. E aí ele sai do leste, sai do oeste, sai do sul, e aí ele cria um vazio nessas regiões. O que vai sobrar? Vai sobrar o nada. E como que Deus faz o nada? Ele faz o nada se concentrando no norte. Então ele cria o nada, ele cria o vazio nesse processo. Porque o vazio, ele é a ausência de Deus. Então vamos pegar o princípio aí. Vamos pegar mais um princípio, é o seguinte. Só existe vazio onde há ausência de Deus. Só existe vazio onde há ausência de Deus. Pegou isso? Então todo ser humano, quer seja ele ateu, quer seja ele à toa, ele precisa de Deus para que ele não se sinta vazio, ok? Senão ele vai sentir vazio. Porque todo vazio na sua vida, ele vai te impedir de atingir o sucesso. Todo vazio na sua vida vai te impedir de atingir o sucesso em todas as áreas da vida, seja na área física, emocional, mental. Todo vazio na sua vida vai te impedir de atingir o sucesso. Isso gera morte, tá? Vazio é a ausência de Deus. Vazio é a ausência de Deus. Ok? Anota aí. E você precisa de Deus. Grandes empresários, investidores, ok? Grandes esportistas sabem disso. E eles não são nem religiosos, mas eles sabem que eles precisam trabalhar a espiritualidade para se desenvolver. A
É importante trabalhar a espiritualidade, ainda que você não queira se envolver com religiosidade, ok? Então, o segundo princípio para você ter sucesso é você encher os vazios da alma com Deus. E como que eu faço isso, Mike? Como que eu encho esses vazios da minha alma com Deus? Como que eu oro, né? Como que eu falo com Deus? É isso, você precisa orar, você precisa falar com Deus. Você pode ouvir louvores, você pode ouvir a Bíblia, né? Hoje é muito fácil a gente ouvir a Bíblia em áudio, né? Você está desenvolvendo ali uma conexão, lendo as Escrituras, ouvindo as Escrituras, porque hoje é muito fácil a gente ouvir as Escrituras. Tudo isso vai desenvolver a sua espiritualidade, né? Agora, o mais poderoso é fazermos o que nós estamos fazendo aqui. É esquadrinharmos a Bíblia, como a gente está esquadrinhando aqui, de segunda a sexta-feira, tá? E amanhã vai ser o cativeiro que vai se abrir. Amanhã vai ser o dia, a masterclass, amanhã vai ser poderosíssima e coisas grandiosas serão reveladas para você no dia de amanhã. As coisas vão se abrir de uma coisa que você nunca viu. Então o norte, tá? Ele vai emanar, agora ele está tudo lá no norte, Deus está no norte. Então agora ele começa a emanar para as extremidades. E ao emanar as extremidades, ele vai enchendo o vazio. Então, primeiro ele se direciona para lá, para gerar o vazio. E depois ele se expande para as extremidades, no formato que ele deseja, no formato que ele quer. Diz o texto, o norte se expande para o vazio. E como que ele vai se expandir? Ele vai se expandir dessa forma aqui, ó. Ó, vai se expandindo feito ondas, ok? Em João 3,16, diz que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Ali ele estava falando do cosmos. Tem muita gente que acha que ele está falando do homem, que Deus amou o homem. Não é Deus amou o homem. Deus amou o cosmos. E ele amou tudo que ele criou. Tudo que ele criou, ele amou. E em todo o cosmos, só o homem tem a capacidade de crer. Então Deus amou o mundo, amou o cosmos, para que todo aquele que nele cresce, homem, para que todo aquele que nele cresce em Jesus Cristo, o Filho que Deus mandou, que ele mandou, para que não perecesse, mas que tivesse vida eterna. E quando Cristo morreu lá na cruz, toda a criação foi remida. Toda a criação, todos os animais, tudo. Mas só o homem precisou crer. Está lá em João 26, vamos abrir lá, em João 26, verso 7 ao 9. Vou ver se eu consigo compartilhar isso aqui. João 26, do 7 ao 9. O norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Prende as águas nas suas nuvens. Todavia, a nuvem não se rasga debaixo delas. Encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Então, aqui ele está falando da criação, tá, gente? Está falando da criação. O norte, ele estende sobre o vazio, porque ele criou o nada antes. Ele criou o nada antes. E ele suspende a terra, né, sobre o nada. Então isso não é o nada porque nós temos duas colunas invisíveis que sustentam a terra. Isso não é nada, ok? Porque ele criou o nada antes. E essas duas colunas invisíveis a gente vai ver mais lá na imersão. Aqui não vai dar para a gente aprofundar nisso. Bem, ontem nós falamos sobre o monte de Deus. Lembra que a gente falou ontem sobre o monte de Deus? Que Deus habita num cume de uma montanha. O cume dessa montanha se chama El Shaddai, tá? El quer dizer Deus e Shaddai quer dizer montanha. Então, o nosso Deus, ele é o Deus da montanha. Não é hebraico, tá? É uma palavra acádia, onde foi que Abraão se encontrou com Deus. Foi no cume de uma montanha, né? E aonde foi que Isaac se encontrou com Deus?
Foi num cume de uma montanha. Então Deus, ele é o Deus da montanha. Ele habita lá no monte, tá? No monte. Lá em Hebreus diz que nós vamos subir em uma montanha. E ao subir essa montanha, não é uma montanha física não, tá? Mas é uma montanha, o Sinai, e não é tipo, mas é como se fosse o Monte Sião. E ao subir o Monte Sião, o Monte Sagrado, nós vamos até a terra de Deus, tá? A morada de Deus. Nós vamos encontrar lá com muitos santos, os vencedores. E no nosso treinamento a gente vai falar mais sobre isso. Agora nós vamos falar sobre João. Abra lá em João, no capítulo 26, do verso 5 ao verso 8. Vamos abrir então em João. Vou botar aqui na tela para você. Não, desculpa, é Jó, tá? É Jó. Vamos abrir lá em Jó. Jó 25, ou melhor, Jó 26, do verso 5 ao 8. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui está. Maravilha. Os mortos tremem debaixo da água com os seus moradores. Esses mortos aqui não são pessoas, tá? São espíritos. São aqueles lá do Gênesis 6, verso 1, 2, 3. Nós vamos ver isso depois. O inferno está nu perante ele, e não há coberta para a perdição. O norte estende sobre o vazio, e suspende a terra sobre o nada. Prende as águas nas suas nuvens. Todavia, a nuvem não se rasga debaixo delas. Ok? Então é o seguinte, ó, vamos entender isso aqui. Vou compartilhar um outro ativo, que é esse aqui, ó, tá? O monte de Deus. Esse monte de Deus, presta atenção agora. Ele tem um rio. Esse rio, ele corre em espiral pela montanha. E quando ele chega lá embaixo, ele forma uma cachoeira imensa, maior que as cataratas do... Muito maior. Nossa, 800 vezes maior. Uma cachoeira enorme. Elas são tão altas, mas tão altas, que faz uma neblina. Faz uma neblina de grande vapor. Tá? Uma neblina de água, de luz. Essa grande nuvem, ela cobre todo o trono de Deus. Vamos ver isso lá em Jó 26, 9, 13. Jó 26, 9, 13. Aqui. Encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Marcou um limite sobre a superfície das águas em redor. Marcou... Deixa eu posicionar aqui. Aqui tá legal. Marcou um limite sobre a superfície das águas em redor, até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força tende o mar, e com o seu entendimento abate a soberba. Pelo seu espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. Bem, vamos voltar aqui então para a minha ilustração, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Ó, a ilustração que eu fiz aqui de forma bem serena, tá, gente? Não repara, mas é para que o exercício fique didático. Eu quero que você preste atenção nessa imagem agora. Lá no que a gente acabou de ler, em Jó 26, do 9 ao 13, fala assim: encobre a face do seu trono, e sobre ele estendem a sua nuvem. Então essa nuvem aqui, ela está envolvendo todo o trono, todo o monte e todas aquelas cachoeiras que estão ali embaixo dos rios que descem lá do trono, tá? E ali diz, marcou um limite sobre a superfície das águas em redor, até os confins da luz e até as trevas. Então lá embaixo está a terra, pequenininha, 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 pequenininha. Lá embaixo está a terra, ó. Tá vendo? Tem uma setinha lá, a terra. E ela tá
E ao redor dessa Terra tem o universo. Não sei se você está vendo, um círculo menor é o universo. E esse universo ele está em expansão, o universo. E ele ainda não chegou à luz e ele nem chegou nas trevas. Pegaram isso? Tá? O nosso universo, ele é um universo circular. Dentro do universo está a Terra. E ele está se expandindo. Tá? Então ele vai se expandindo pela luz, pelas extremidades da luz e até as trevas, ok? Até agora ele não alcançou, ele está se expandindo. E esta expansão, tudo dentro do universo se expande na velocidade da luz. A velocidade da luz é mais ou menos 300 mil quilômetros por segundo, ok? Mas o próprio universo ele se expande mais rápido do que isso, ok? Então nunca chegou ainda no fim, nem nas trevas nem na luz. Apesar que o universo ele se expande mais rápido que a velocidade da luz, ele é finito, ele não é infinito. Se sair do universo, o que eu encontro? Se eu sair do universo, eu vou encontrar, fiquem pasmos, nós vamos encontrar água. Nós vamos encontrar água. De onde que vem essas águas, Mike? Essas águas vêm do trono do Todo-Poderoso. Muita água lá em cima. As colunas do céu tremem e se espalham da sua ameaça. Com a sua força fende o mar e com o seu entendimento abate a soberba. Pelo seu espírito ornou os céus e pela sua mão formou a serpente enroscadiça. Abre lá em 2 Pedro 3.5 para mim, por favor, por gentileza. 2 Pedro, segunda carta de Pedro 3, verso 5. Vou compartilhar aqui com você. 2 de Pedro. Essa aqui eu não botei, gente. Deixa eu ver, não botei mesmo. Alguém achou aí 2 de Pedro? Achei. Tá aqui. 2 de Pedro. Então é assim, ó. Alguém pegou o verso aí direitinho? É 2 de Pedro, capítulo 3, verso 5, que diz assim: eles voluntariamente ignoraram isso, que é pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, aqui está falando desde a eternidade, ok? Desde a eternidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste. Ok? Está escrito aqui, fechou? Ou seja, o céu e a terra, eles já foram criados lá na eternidade. Isso eu falei na aula número 1, ok? E eles ignoram esse fato de que o céu e a terra já foram criados na eternidade e que foi a terra tirada da água. E do meio da água ela subsiste. Está escrito aqui no texto. Olha só, é só a gente pegar o texto. Vamos agora abrir mais uma vez em Jó 26, do 5 ao 10. Abra lá em Jó 26, do 5 ao 10. Olha só. Os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. O inferno está nu perante ele e não há coberta para a perdição. O norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Prende as águas nas suas nuvens, todavia a nuvem não se rasga debaixo deles. Encobre a face do seu trono e sobre ela estende a sua nuvem. Marcou um limite sobre a superfície das águas em redor, até os confins da luz da terra. Então, mais uma vez, nós vamos voltar aqui para a ilustração, chave, para a gente entender. Vamos prestar atenção agora aqui, nessa ilustração. Ó, aqui está.
Alexandre. Opa, o cara da comida japonesa. Show de bola, galera entrando aí. Seguinte, gente, eu nem preciso mais pedir para você chamar a gente, que você faz o que você achar melhor, né? Seguinte, ele está dizendo que tem um trono e que o seu trono está sendo tampado por uma nuvem. E eu estou dizendo para você, tá, que isso está em cima de uma montanha, porque o nosso Deus, ele habita em cima das montanhas, ele é o Deus da montanha. E tem um monte, tá? O monte do Senhor tem um nome, chama-se Baçã. Anota aí, Baçã, tá ali na tela. E ele está nas regiões celestiais, está no segundo céu, esse monte. Mas Deus tem um outro monte que é no terceiro céu, que é o Monte Sião. Nosso treinamento nós vamos ver tudo isso, tá, gente? De uma outra forma, de uma outra dimensão. Vamos abrir agora, e aqui você entendeu? Nós temos aqui também o Vale do Éden. Aqui, eu vou passar na outra, eu vou passar o Vale do Éden aqui para baixo em formato de árvores para você entender isso aqui melhor, tá? Mas agora eu quero que você abra lá em Salmo 68, Salmo 68. Nós vamos ler o verso 15 e o verso 16. Eu vou botar na tela aqui numa outra cor para a gente dar um contraste, para dar uma ligada aqui, ó, tá? Então no Salmo 15, no verso 15, Salmo 68, verso 15 diz assim: o monte de Deus é como o monte de Baçã, um monte elevado como o monte de Baçã. Porque saltais, ó monte elevados? Esse é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente. Aqui está dizendo que todos os outros montes, eles meio que sentem uma invejinha de Baçã, esse monte que Deus escolheu. Deus escolheu esse monte para ser a sua habitação. Então todos os outros montes ficam com inveja. Lembra ontem que nós falamos de Isaías 14? Que ele queria, Lúcifer, ele queria subir e viver mais alto que Deus. Aonde que ele queria subir? Ele queria subir aqui na montanha de Deus. Ok? Vamos abrir lá. Abre lá. Isaías 14, 13. Isaías 14, 13. Está na tela. Isaías 14, 13. E tu dizias no teu coração: eu subirei acima das estrelas de Deus, exaltarei o seu trono, exaltarei o meu trono. Ele queria botar um trono acima do trono de Deus. E no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Então, o monte da congregação. Pode sublinhar esse monte da congregação aí na sua Bíblia. Escreve isso aí, gente. Por quê? Porque ele quer se assentar aí. Quem? Lúcifer. Por quê? Porque Deus, ele tem uma montanha. Ele tem uma montanha. E ele habita no mais alto desse monte. Ok? No mais alto desse monte. Lembra que a gente viu também Ezequiel 28:14? Abra lá em Ezequiel 28:14. Ezequiel 28:14. Aqui, ó. Tu eras o querubim, o ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. Ok? Boa noite, querido. Bora, bora. No meio das pedras afogueadas andavas. Tá? Eu vou dar mais algumas referências para vocês. Anota aí que eu estou muito cansado, eu não vou conseguir tocar até o final. Anota aí. Salmo 99.9, porque são referências, tá? Se você quiser verificar. Salmo 48.1, ok? E também Joel 3:17. Vou repetir para você anotar aí, para você depois fazer um estudo mais profundo sobre isso. Salmo 99.9, Salmo 48.1 e Joel 3:17. Mas até vamos finalizar que meu telefone está sem bateria. Vamos para a última explanação. Para a última explanação já.
Aqui, ó. Vamos pegar essa explanação que foi a base, eu quero que você entenda uma coisa aqui. Lembra na aula de ontem que a gente falou que tinha 4 querubins que eles estavam lá abaixo do trono? Então eles estão aqui, ó. O trono está aqui em cima do monte, tá? Da montanha, do Monte Sião. E ali embaixo estão os 4 querubins. E tem as pedras afogueadas ali, ok? Lúcifer está onde? Está aqui embaixo na terra. Tá vendo uma caveirinha lá embaixo? Que lá é Lúcifer. Ele está aqui no primeiro céu. E ele quer ir para o céu. Mas ele não pode mais passar. Ele não pode mais ir para o céu. Tem um momento que ele não pode passar da plataforma, né? Mas tem um momento que ele não pode mais nem entrar ali, que ele é expulso. Ele não foi expulso ainda. Mas ele quer ir lá para cima dos querubins. Ele está aqui na terra. E ele quer ir acima. Quando ele ia, ele ficava ali. Tá? Quando ele ia. Depois ele não vai nem poder mais ir ali. Mas ele tem um anseio, ele tem um desejo de ser maior do que Deus. De ir para cima do Monte Sião. Tá? Olha que doido isso, né? E daqui, é daqui que Deus vai lançar ele. Vai lançar ele. Quando ele almeja isso aí, nessa rebelião, Deus lança ele. Isso aqui é o gap. É o gap que eu quero explicar para vocês do capítulo 1, verso 1, entre o capítulo 1, verso 2. Ocorreu um gap aqui, ok? E ocorre aquele dilúvio que eu expliquei numa das nossas aulas. Esse é o gap, tá? E aí Lúcifer vai agora para onde? Lúcifer, ele é jogado para o segundo céu. Ele é jogado para o segundo céu. Nós temos o primeiro céu que é aqui embaixo, onde a gente está, ok? O segundo céu, ele é o universo. São as áreas celestiais, aonde Lúcifer está. E nós temos o terceiro céu, que está lá em cima, que é o trono. Olha só como é que é a estrutura de trono, né? Tem um monte aonde sai todos esses rios. Olha como tem água lá em cima. Tem uma nuvem, né? O monte de Deus. Tem 2 montes lá. Um no segundo céu, o outro no terceiro céu. Gente, é muita coisa massa, né? E agora aqui tem o Vale do Éden. Lembra que eu ia colocar em árvores, ó? Ia colocar em árvores para você. Eu já vou fazer aqui uma referência sobre elas para você, tá? A questão é que quando Deus pega Lúcifer e taca ele lá ali debaixo do trono, ele joga Lúcifer para o segundo céu, acabam vindo um monte de pedras, tá? Uma chuva de meteoros cai aqui na Terra. Meteoros que acabaram com a Terra, tá? Então, vamos falar um pouquinho, esses meteoros, o que ocorreu com esses meteoros? Acabou extinguindo todos os dinossauros, ok? O eixo da Terra ficou inclinado, que o eixo da Terra ele não é certinho, ele é inclinado. E outra coisa, o Lúcifer, ele andava sobre pedras, era um reino mineral. Então as pedras preciosas, elas estavam do lado de fora da Terra. Hoje elas estão embaixo da Terra, né? Então essa saraiava de pedras, né, revirou essas pedras preciosas e elas foram para o fundo da Terra. Foram para o fundo da Terra, ok? Então, ele caiu, tá, no Éden. Lúcifer, ele caiu no Éden onde tem as árvores, ok? Ali é o Éden do vale, o Vale do Éden. E é por isso que o texto bíblico diz que alguém subiu lá e cortou as árvores. Mas o texto diz, desde que você caiu, ninguém mais subiu para nos cortar. Porque vem um lenhador, um carpinteiro, e 1/3 das árvores do Vale do Éden. Essas árvores, tá? Essas árvores são anjos, tá? Árvores também pode ter a conotação de anjos. Então os anjos, eles são vistos como árvores também, ok? São vistos como árvores. Silvana, Alexandre. Gente, vamos ver se a gente consegue chegar com 10. Compartilha isso aí, que se chegar a 10, eu vou trazer uma estrutura maravilhosa para você, uma revelação incrível para você. Você entendeu, tá? Que aqui, o que destruiu a terra ali no gap, nesse gap Gênesis 1.1, 1.2, que deve ter demorado milhões e milhões e milhões e milhões de anos, ok? Entre o Gênesis 1.1
E 1.2 teve um gap de milhões de anos, 30, 40, 50 milhões de anos. E essas chuvas de meteoro, elas tiraram o eixo da Terra. Você olha, o eixo da Terra ele é torto, né? E eles dividiram a Terra em 5 continentes. Eles eram um só bloco. Dividiu em 5. Se você pegar, eles se juntam num só bloco. Matou todos os dinossauros, os seres pré-adâmicos, ok? A prova de que eles realmente existiram é o petróleo. Né? Que é petróleo? São fósseis, tá? E tem mais essa, né? Que Lúcifer ele andava sobre as pedras. Então as pedras foram todas para o fundo, até porque era essa saraivada de pedra, né? Ocorreu esse processo aí, ok? Então Lúcifer nunca caiu na terra. Lúcifer não caiu ainda na terra. Ele está ali no segundo céu. Ele vai vir para a terra. E é isso que a gente viu lá em Apocalipse. Falta uma pessoa só, gente, para a gente bater 10. Ele vai vir para cá em Apocalipse. Até já contei toda essa história, né? Nós vamos falar mais sobre a queda do homem, tá? E a trajetória do Lúcifer. Amanhã eu vou trazer toda a trajetória do Lúcifer. Então não perca a aula de amanhã, que ela vai ser bombástica, tá? Nós vamos falar sobre a rebelião dos homens. Amanhã nós vamos iluminar sua consciência sobre Gênesis, sobre Apocalipse também. E amanhã vai ser uma aula chave, gente. Então não perca essa aula de amanhã, porque vai ser uma aula muito forte, muito forte. A gente vai começar mais cedo amanhã, tá? Porque eu tenho que adiantar bastante conteúdo para fazer essa chave. Eu gosto de dar conteúdo. 8h30 nós vamos começar. Já se prepara, se você tem um casamento, se você tem um jogo de futebol, se você marcou alguma coisa, desmarca, porque amanhã você tem esse compromisso aqui comigo para você desvendar o Gênesis. Nós vamos revelar Gênesis revelado amanhã. Vai ser bombástico, tá? Vai ser bombástico mesmo. Gente, alguém tem alguma pergunta final para fazer? Se quer entrar, pede permissão. A gente tem mais 1 minutinho, 2, que minha bateria tá acabando. E aí a gente vai continuar amanhã, tá? Nós vamos continuar amanhã, tem bastante conteúdo. E quanto mais a gente espreme, mais conteúdo aparece. E amanhã eu vou falar sobre o treinamento da imersão de Gênesis, tá? Que nós vamos começar já na semana que vem. E aí é pelo Zoom, a gente compartilha a tela, é uma outra experiência. É fechado, não é aberto. E tem um conteúdo onde a gente vai se aprofundando. Tudo em cima da Bíblia, tá? Então esse processo de você esquadrinhar a Bíblia e gera uma revolução espiritual muito forte em você. Você começa a entrar num outro patamar de realização e vou trazer para vocês os códigos que qualquer pessoa, ao aplicar os princípios, são 32 princípios. Somente no Gênesis de 1 a 11 são 32 princípios de sabedoria, de autoconfiança, de realização pessoal, de prosperidade. São princípios atrás de princípios. O Gênesis é considerado o livro dos princípios, tá? Quem vive por princípio não precisa viver por regra, não precisa viver por lei, porque você vai estar num nível... As leis, elas vêm dos princípios. Se você conhece os princípios, você já está no nível acima. Você sabe como se comportar. E se você conhece o princípio, você pode usá-lo a seu favor. Quando a gente conhece um princípio, a gente não nada mais contra a maré. A gente anda a favor da maré. É pegar uma força, um princípio de Deus, que Ele constatou, que Ele trouxe para nós, ok? E atuar. Hoje a gente trouxe um princípio bem simples, que é importante visualizar, você imaginar, você criar todo esse arquétipo mental, criar toda essa imagem mental, mas é importante você desenvolver isso para fora da sua mente. Você fazer uma reunião, trazer outras pessoas. E as minhas consultorias, as minhas mentorias funcionam tão bem por causa disso, porque eu estou com a pessoa construindo tudo isso. E eu organizo para ela, eu faço meta, eu faço pergunta, eu desenvolvo prazo, eu faço ela gerar ações em prol daquela realização. Então é isso que você tem que fazer, você tem que colocar isso no papel e você tem que proclamar. Se você trouxer mais pessoas para junto de você, isso chama-se egrégora, do grego egregore,
que é onde 2 ou mais pessoas atuam em cima do seu propósito, ok? O meu propósito é essa expansão de conhecimento. Eu quero acabar com o sofrimento das pessoas. E eu estou indo para um outro nível, que é trazer a sabedoria agora divina, a sabedoria de Deus, que é para as pessoas conhecerem o reino de Deus e expandirem o reino de Deus e trazerem o reino de Deus para a vida delas, no que elas fazem, seja qual for o ofício dela. Pode ser uma pessoa, pode ser uma faxineira, pode ser um carpinteiro, pode ser um pedreiro, pode ser um médico, pode ser um advogado, pode ser um dentista. Qualquer pessoa pode trazer o reino para a sua profissão, para a sua vida e fazer parte desse propósito. Mas não adianta nada você ter um propósito, tá? Se você não tem uma identidade. Então é muito importante esse processo de identificação com Jesus, com a Bíblia, em você ser um cristão, em você acreditar na sua ressurreição, e você desenvolver um processo de identificação com Jesus, você conhecer Jesus, porque nós temos a figura de Jesus e de Cristo. Eu quero ainda fazer um desafio para a gente conhecer melhor o homem e o Cristo, o Deus. Nós temos o Pai e nós temos o Deus, o Deus do Filho Jesus e o Pai do Cristo. Então, quando a gente se aprofunda mais nisso, a gente vai criando ali uma identificação, uma identidade como pequeno Cristo. E agora, como Cristo tinha esse propósito de trazer o reino, tudo que tu vê que Cristo fala, se você estudar mesmo Jesus, está sempre falando do reino, sempre falando do reino, sempre falando do reino. Ele não fala para as pessoas se salvarem. Quem falava para as pessoas se salvarem eram os seus discípulos. Então, tudo são estágios da sua vida, de você agregar mais valor na sua vida, gerar uma mudança, começar a gerar uma transformação realmente pessoal de vida, através das escrituras, mudar o seu mindset, desenvolver uma outra mentalidade muito mais próspera, muito mais abundante, de compartilhar, de generosidade, trazendo os valores de Deus para o seu coração e vivendo isso continuamente. Em tudo que você faz, pensa, sente, age, contribui, de forma que você possa trazer o reino dos céus para o seu mundo, para que você possa viver o mundo de Deus, a Terra Santa, na sua vida todos os dias. Tendo uma vida plena, repleta de realizações, de contribuições, agradando a Deus, desenvolvendo uma conexão profunda, desenvolvendo espiritualidade, e ao se conectar com Ele, saber o que Ele quer de você, qual os caminhos que Ele está provendo para você. E Ele vai prover muitas coisas, muitas coisas. Isso aqui é fruto da provisão dEle. Ele que está direcionando para eu fazer Gênesis com você aqui. E se você está aqui, é por causa dele. Tá? Ele que está direcionando tudo isso através do Espírito Santo. Você vai se desenvolver. E se você quer dar uma tacada de mestre e gerar uma excelência, gerar uma transformação, vem amanhã para a aula que nós vamos falar como é que vai funcionar essa imersão. Tá? Não sei se você sabe, mas Gênesis são 50 capítulos. É bastante coisa. 50, aleluia, glória a Deus. E a minha ideia é nós estudarmos 4 capítulos por semana. 2 capítulos na terça, 2 capítulos na quinta. E a gente começa, cada encontro tem 1 hora, 1h30, 2 horas. A gente vai, se aprofunda, pega trecho por trecho, vê os códigos, vê o nível que o pessoal tá. Quero levar todo mundo para um outro nível, desenvolver uma construção mais profunda de princípios ali, de Bíblia, e a gente vai puxando um verso, puxa um profeta, puxa um discípulo, vai fazendo as coisas vão ficando claras, a gente vai costurando, como eu mostrei lá na primeira aula, da cronologia, a gente vai desenvolvendo uma cronologia de acontecimentos. E a gente vai tendo uma visão maior e uma transformação, o impacto é muito grande de quem faz um trabalho como esse, tá? Então, é um trabalho que vai ser desenvolvido durante 3 meses. É um compromisso, você ficar 3 meses estudando a Bíblia de uma forma profunda, 2 vezes por semana,
toda terça e quinta, toda terça e quinta, toda terça e quinta, aquilo também vai gerando um empilhamento de espiritualidade muito grande. Você já vai sentir uma transformação na primeira semana. Talvez você ainda não tenha sentido essa transformação aqui no desafio, que é uma coisa mais assim, light e tal. E aí, Jebinho, mas a partir do momento que você gera esse processo de autorresponsabilidade, eu quero mudar, eu quero me aprofundar, eu quero trabalhar mais a espiritualidade, nós não estamos falando aqui de religiosidade, nós estamos falando aqui de estudar princípios bíblicos que funcionam há milhares de anos e que vem fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas que seguem essa desenvoltura, que seguem esses princípios, tá? Então, tudo muito poderoso, muito constatado, e principalmente trazer o reino. Nós vamos falar de reino. E o Gênesis é a obra onde a gente começa, o princípio, né? Então, tu vê que até agora a gente falou basicamente do Gênesis 1.1 e do Gênesis 1.2. Hoje a gente viu um pouquinho sobre criação e formação, do capítulo 1 e do capítulo 2. Mas tem muita coisa para a gente ver aqui e é necessário você passar por uma formação. Você faz cursos, né, de muitas coisas na sua área tal, e aqui nós estamos trabalhando na parte da espiritualidade. Quando a gente trabalha a espiritualidade, a gente acaba atuando em todas as áreas da nossa vida. A espiritualidade é uma mudança, né, uma mudança de mentalidade, de comportamento, de doação, de conexão, de obediência, sabe? De temor, de hábitos, de oração, de leitura bíblica. Olha quantos versos a gente leu hoje. Brincando aqui, a gente leu mais de 20, 30 versos. E cada semana nós vamos ler um capítulo, 2, são 4 capítulos. E cada capítulo eu vou costurando. Eu vou lá para João, eu vou lá para Isaías, aí eu vou para Pedro, aí eu vou para Paulo, e aí a gente vai fazer uma coisa que vai ser muito profunda, Ezequiel, e vão para Apocalipse, e aí volta para o verso. Então é um estudo muito profundo, muito transformador, tá, gente? Eu quero te dar o parabéns por você estar até essa hora, 11 horas, eu sei que você tem compromisso, tem família, mas tem que acordar cedo, trabalhou o dia inteiro, tá cansado. Parabéns por você ter chegado aqui. Amanhã é a cartada final. Não perca amanhã, que eu vou abrir as inscrições para essa imersão. E a imersão, eu nem gosto de chamar de imersão, sabe por quê? Porque é mais uma mentoria do que uma imersão. Por que uma mentoria? Porque é um grupo pequeno. E cria ali uma família, tá? Eu até brinquei com o pessoal que fez agora a imersão de Apocalipse, para a gente se designar a família real de Deus. Porque todo mundo criou uma nova identidade. Uma identidade de primícia. Uma identidade de agradar a Deus. Sabe? E foi uma transformação muito poderosa, não somente para todos, mas principalmente para mim. Eu vejo que isso gera uma transformação para todos nós, E o meu intuito é desenvolver você que está aí assistindo. Mas por incrível que pareça, quanto mais eu desenvolvo você, mais eu me desenvolvo, mais Deus me dá força. E essa força é usada para ajudar mais pessoas. Eu não quero reter isso. É um rio que flui e é um rio de água infinita. Essa água não acaba nunca, sabe? Provavelmente quando a gente acabar essa imersão ou essa mentoria de Gênesis, eu vou estar desenvolvendo uma outra coisa sobre propósito. Eu estava vendo ali com o pessoal de a gente se aprofundar na vida de Jesus Cristo, ou falar alguma coisa sobre Efésios, ou a gente até estava vendo várias coisas. Gente, a minha bateria está acabando, está ficando tarde. Prepare-se, coloque aí na sua agenda. Amanhã, 20h30, o bicho vai pegar. Amanhã vai ter muito conteúdo. Nós vamos até umas 11 horas. Imagina, a gente começar 8h30 até 11 horas, tá? Bastante conteúdo. Prepare-se, programe-se, porque vai ser extraordinário. Deus está te preparando para isso, tá? Eu tive que fazer todo esse processo inicial para que você chegasse aqui o mais preparado possível. E amanhã eu vou mostrar, e junto de sexta-feira, no finalzinho, como você desenvolver prosperidade com Gênesis também. É importante prosperidade. Está tudo ali em Gênesis. Está tudo aqui, eu vou mostrar para você. Vou trazer amanhã
um conteúdo de primeira qualidade que vai gerar uma transformação já. E se você puder, prepare-se para entrar na oferta que nós vamos trazer amanhã, para quem tem iniciativa de participar. Eu vou chamar de mentoria, tá? É uma mentoria porque eu vou conduzir. É um grupo pequeno de 5 pessoas, em torno de 5 a no máximo 10 pessoas. Então a gente cria ali uma familiaridade, cria uma intimidade, sabe? Toda semana tem aquele encontro, a gente já fica contando as horas para sentir aquela coisa gostosa, né? E aquela fome, gente, aquela pobreza de espírito de querer saber mais do Senhor, de o Senhor trazer mais revelações, trazer mais conhecimento, trazer mais experiência, trazer coisas que você nunca viu. E essas coisas que nunca viu, elas realmente transformam, porque você começa a ver as coisas de uma outra forma, sobre um outro ângulo, sobre um outro olhar, e começa a adotar aquilo na sua vida. E isso é transformador, é contagiante. Você vai, prepare-se, porque isso é um curso de liderança, tá? Estou trabalhando aqui, não é chão de fábrica, não. É liderança. Prepare-se para liderar, para botar governo, que nós vamos trazer o reino para você, nós vamos trazer governo na sua vida, mentes de governo. Prepare-se para governar a sua vida. É isso que nós vamos fazer na mentoria. Vamos chamar de mentoria, tá, gente? Tem mais cara de mentoria agora. Vai ser uma pegada mais intimista. Mentoria de Gênesis. Amanhã abrem as vagas. A gente começa já na semana que vem, toda terça e quinta. O horário vai ser das 8 até as 10. Vou deixar 2 horinhas por semana, ou melhor, 4, né? Porque nós vamos ter terça e quinta, terça e quinta, terça e quinta, terça e quinta, ok? Ó, Sandra, quanto tempo? Como é que você tá? Então, eu já tô no finalzinho. Que pena que quem chegou no finalzinho pegou pouco. Recomendo que você vá no meu feed e assista a aula número 1, aula número 2, essa aqui é a terceira aula, e venha para amanhã, para a quarta aula, porque amanhã é a aula-chave, é a aula que vai abrir todas as portas, sabe aquela chave mestra que abre todas as portas? Vai ser amanhã, um conteúdo muito produzido, muito transformador e disruptivo, para você ver coisas que você nunca viu ou ouviu. Obrigado pela sua presença. A gente conseguiu, quase chegamos no pico. Ontem a gente conseguiu chegar a 12 pessoas e eu quero ver amanhã 15 pessoas, tá? Então, se você puder convidar alguém, uma pessoa que quer se aprofundar nessa questão de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, de espiritualidade, de governo, de liderança, de desenvolver prosperidade em todas as áreas da sua vida, que prosperidade não é só dinheiro, tá? Prosperidade, ela é riqueza, e tem muitas formas de nós sermos ricos, ricos emocionalmente, ricos de relacionamento, ricos de saúde, ricos de contribuição, ricos de agregar valor. E é claro que a consequência, né, é importante também, mas preocupe-se mais com as obras de justiça, preocupe-se mais com o reino dos céus do que aqui na terra, e as coisas da terra que virão para você. Porque ao fazer isso, Deus vai querer te proporcionar mais, para que você ajude ainda mais pessoas. Tá ok? Faça sempre muitas perguntas, procure sentir a intenção no coração da pessoa. Sempre que Jesus, eu tô modelando muito Jesus, muito mesmo, muito mesmo, tá? E sempre que Jesus ia ajudar alguém, ele fazia uma pergunta para ver como que ele ia ajudar aquela pessoa. Então se habitue a fazer perguntas, faça perguntas primeiro para você mesmo, tá? Para você encontrar uma resposta, e depois, por que não fazer essa pergunta para Deus? Vai que você tem ali uma comunicação assertiva com ele, para você saber o que você deve fazer. Pergunte tudo sempre a Deus, e depois você pergunta para as pessoas ao seu redor, tá ok? Gente, eu vou me despedindo. Na glória do Senhor, conseguimos fechar mais um encontro. Muito obrigado pela sua participação. Que a graça caia sobre você, na sua família, e que na sua mão direita venha muita longevidade, muita saúde. Levante as suas 2 mãos agora, eu quero profetizar na sua vida,
e que na sua mão esquerda venha muita prosperidade, muita riqueza, muita abundância, muita bonança, para você viver como um rei, para você viver como uma rainha, e que você possa ter um governo, que você possa ter um reino, onde você possa contribuir com a vida de muitas e muitas pessoas. Em nome de Jesus, na glória do Senhor, amém, amém e amém. Beleza, gente? Uma boa noite. Até o nosso próximo encontro. Amanhã, 8h30, hein? Quero ver todo mundo aqui, 8h30. Traz uma pessoa para a gente bater 15 pessoas na nossa live. Um grande abraço, boa noite. Dormam com Deus, dormam com os anjos e que a glória caia sobre a sua vida. Que o Espírito Santo venha sobre você hoje e tenha grandes revelações, que você tenha sonhos impactantes e que você se sinta acobertado pelo Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus, vamos para cima, vamos que vamos. Amém, amém. Até amanhã, gente. Boa noite. Amém, amém e amém.